Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Louvamos o bendito nome do Senhor, porque mais uma vez Ele nos concede essa rica e preciosa oportunidade. Irmãos, eu já disse, mas pretendo repetir, não é chavão de retórica, não é qualquer palavra que a gente joga ao vento, mas de fato, quando nós paramos para considerar esse tempo, a seriedade dele, nós somos muito privilegiados. Nós não podemos, em momento algum, considerar esse tempo como algo comum, como um ritual, porque ele não é. Que o Senhor nos livre de considerar esse tempo como um simbolismo, como um memorial, porque essas coisas não têm realidade em si mesmo. O Senhor nos ordenou para que nós fizéssemos memória dele nesse tempo, é diferente. Memória dele existe realidade espiritual, e a realidade espiritual é que ele, o Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus unigênito, desceu dos céus e veio até essa terra para buscar e salvar nós, os pecadores. E para isso ele se entregou naquela cruz. Então que nós não consideremos esse tempo como um ritual ou algo comum, porque ele não é. Esse tempo ele tem essa realidade espiritual que é tão grandiosa aos nossos corações. Escutando o Romeu certa vez, ele disse que na igreja primitiva, os irmãos eles faziam questão de se reunir para partir o pão. E aí você considera todo aquele contexto, aqueles irmãos eles eram perseguidos. Então, para que eles pudessem se reunir, eles tinham que colocar suas cabeças a prêmio. Mas mesmo assim eles faziam. Já tinha-se o Espírito, já tinha a palavra, por que eles não ficavam em casa? Não seria muito mais fácil, menos perigoso? Mas aqueles irmãos, de certa forma, tinham um vigor, uma vontade de estar juntos, de partilhar o pão, de poder contemplar o Senhor da glória. E essa mesa, ela vai nos dizer, meus irmãos, essa mesa ela tem o propósito de nos fazer enxergar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até por isso, eu creio que esse cântico agora final que nós cantamos, é a nossa oração de olhos abertos, para que o Senhor de fato abra os nossos olhos para o enxergarmos na sua beleza, na sua santidade. Essa mesa tem esse propósito de nos fazer enxergar o Senhor. Os irmãos vão se lembrar daquele relato, depois de Jesus ressuscitado, ele se encontra com alguns discípulos que estão indo para a aldeia de Emaús, Lucas 24, não precisa abrir. E eles vão falando do que estava acontecendo e o Senhor, mas o que está acontecendo? Eles são de certa forma até um pouco ignorantes com o Senhor, falam assim, mas você estava em Jerusalém, não sabe do que está acontecendo, você é o único que não sabe? E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, ele fala, mas o que está acontecendo? E eles começam a falar, e aí o Senhor traz uma palavra para eles e diz assim, nécios e tardos para entender o que falam os profetas. E o Senhor começou a falar para eles da palavra dele mesmo, de Moisés, e foi passando. Mas há algo interessante ali, porque ali está a palavra viva, o Senhor, usando a palavra escrita, mas os olhos deles não foram abertos. O relato continua, o Senhor faz menção que vai passar, eles convidam o Senhor para entrar junto com eles na casa deles, prepara ali uma refeição, e na hora que o Senhor toma o pão e parte, é ali, naquele momento, que os olhos daqueles discípulos são abertos e eles conhecem que é Jesus Cristo. Então que de fato, meus irmãos, os nossos olhos nessa manhã possam ser abertos, para enxergarmos a importância dessa mesa. Irmãos, mais uma vez, e não quero ser repetitivo, isso não é algo comum. É algo grandioso que o Senhor mesmo preparou para que nós pudéssemos estar aqui com o coração contrito e quebrantado diante dEle com ações de graças, agradecendo a Ele por essa obra, porque sem Ele, sem essa obra, nós estaríamos perdidos, sem esperança. Amém? Tem mais um tempo de oração.
Bendizemos o teu nome, Senhor. Glórias, honras, louvor, poder a ti pertencem. Senhor, de fato, a nossa oração é que o Santo Espírito abra os nossos olhos nesta manhã e possamos enxergar a ti mesmo, Senhor, na beleza da tua santidade. Para que possamos enxergar um pouquinho mais de ti. Nos conduza, Santo Espírito. Que seja um tempo para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para abrirem a palavra em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, o verso 51. Lucas, capítulo 9, verso 51. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Eu vou repetir esse texto porque esse texto é um daqueles textos que precisa rasgar o nosso coração. É um texto ímpar na palavra, um texto muito precioso. A palavra diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Preciso confessar para os meus irmãos que todas as vezes que eu leio esse texto, o meu coração ele transborda de alegria. Porque quando nós tocamos nesse texto, nós podemos tocar no imenso amor com o qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Na verdade, esse texto ele é como se fosse aquela pincelada final de um habilidoso pintor num seu quadro de amor para conosco. Se você considerar o que esse capítulo 9 de Lucas vai trazer de informação, montar como se fosse um quadro, você vai ver que é um quadro belíssimo da obra messiânica e salvadora de Jesus para cada um de nós. Então, nesse primeiro momento, meu intento é, junto com os meus irmãos, trazer aqui mais alguns textos para, de fato, montar esse quadro para nós, para que nós possamos, então, considerar a beleza desse versículo. O primeiro texto que eu queria chamar, agora já na sequência, aí Lucas mesmo, capítulo 9, volta um pouquinho, verso 20. Os irmãos com certeza vão se lembrar do contexto dessas palavras que nós vamos ler aqui na sequência. O Senhor Jesus ele está com os seus discípulos a caminho de Cesareia de Filipe. Lucas não registra a localidade, mas Marcos e Mateus vai registrar onde eles estão. E o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. A primeira pergunta que Jesus faz, ele diz assim: quem diz à multidão que eu sou? As respostas elas são as mais variadas, mas o real propósito do Senhor não era saber quem a multidão pensava que ele era. O o intento do Senhor era começar a preparar o coração dos seus discípulos para os acontecimentos que estavam próximos. Por isso ele vai mudar a pergunta agora. E a partir do versículo 20 ele vai falar assim, e disse-lhes, e vós, voltando-se para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E a gente conhece bem essa passagem, Pedro responde, o Cristo de Deus. E a continuação é linda também. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse a isso, dizendo, é necessário, e aqui o nosso foco, que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então o Senhor Jesus fala assim, Pedro, você tem razão, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o ungido de Deus, eu sou o escolhido de Deus. E por eu ser esse, eu preciso padecer todas essas coisas. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado dos anciões e pelos principais dos profetas e dos escribas, e seja morto. Porque foi essa a obra que meu Pai me incumbiu. Então isso é necessário, você tem razão, eu sou o Cristo de Deus. E tudo isso é necessário.
E é a partir desse momento, aqui em Lucas, que o Senhor começa a falar abertamente sobre a sua morte, sobre essa necessidade que ele tinha sobre si. E é a partir daqui que ele já não pode mais guardar esse segredo. Ele precisa preparar os seus discípulos. E ele começa dizendo que é necessário que ele padeça, porque ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Então essa é a primeira parte do nosso quadro. Mais um texto aqui, a partir do verso 30 aí de Lucas 9 também. Aqui o contexto já é um pouco diferente, mas também muito conhecido. O contexto aqui da passagem é a transfiguração do Senhor Jesus diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Lembre-se, irmãos, que o Senhor acabara de aceitar a confissão de Pedro a respeito de quem ele era. Logo, essa passagem aqui é como se fosse uma confirmação divina de quem é Cristo, ou seja, o Messias de Deus. É concedido a esses 3 discípulos uma visão da glória de Cristo, da sua divindade. E essa visão ela é tão marcante, mas tão marcante na vida deles, que ambos registram em seus escritos tal privilégio. João vai escrever no seu evangelho assim: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Pedro também vai escrever na sua carta, na sua segunda epístola: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então essa visão para Pedro e para João, ela foi inesquecível. Ela marcou a mente deles e não saiu da mente deles. E eles viram a glória que foi manifestada a eles na pessoa de Cristo Jesus, quando ele se transfigurou diante deles. Mas, continuando aqui no texto, tem mais uma chave aqui para o nosso quadro, que eu queria montar com os meus irmãos. Então, logo depois da transfiguração, verso 30 de Lucas capítulo 9, vai dizer assim: e eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Irmãos, que conversa abençoada e santa. O maior de todos, o Senhor Jesus, com Moisés e Elias, representante da lei, dos profetas, como que se outorgasse tudo ali aos pés do Senhor. Há muito que se extrair desse texto, mas nosso foco não é isso. Nosso foco vem na sequência. Qual que era o teor dessa conversa? Sobre o que eles estavam conversando? Algo muito importante. Algo de vital, de suma importância. Porque caso aquilo não acontecesse, nada do que nós estamos vivendo aqui seria possível. Olha lá, verso 31. Os quais apareceram com glória e falavam do quê? Da sua morte. Algumas outras versões vai falar da sua partida, do seu êxodo. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aqui está. O assunto era a morte do Senhor, algo vital e necessário. Um assunto de extrema importância. Veja quem estava na conversa: Jesus, Moisés, Elias, conversando a respeito da morte. Mais uma peça para o nosso quadro. O Senhor mais uma vez apontando, sabendo dessa necessidade, de que ele teria que partir, de que ele teria que enfrentar aquilo que já estava preparado a ele. Mais um texto de Lucas capítulo 9 também, verso 44. Aqui, após um milagre do Senhor Jesus, o povo está todo maravilhado com aquilo que ele havia feito, maravilhavam-se de Deus, maravilhavam-se com o próprio Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia exatamente o intento e o coração de cada um deles. O Senhor conhece o coração do homem. E ele fala para que os discípulos não fiquem tão empolgados com aquilo que eles estavam ouvindo. E aí ele vem com essa palavra aqui, ó: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mais uma vez ele nos fala dessa necessidade que ele tinha de partir,
de ser entregue aos homens, de sofrer, de tomar o nosso lugar. Então veja, irmãos, que esse quadro que a gente está tentando montar aqui, ele vai nos falar da obra de salvação sobre a qual estava incumbido o nosso Senhor. Era necessário que ele padecesse, que ele fosse morto e que depois ressuscitaste, para ser o autor da nossa redenção. E tudo isso deveria acontecer em Jerusalém. O teor da conversa ali no Monte da Transfiguração revela isso, sobre a partida dele que ia acontecer em Jerusalém. Então, quando a gente chega nesse verso 9, no verso 51 do capítulo 9, é como se esse versículo coroasse todo esse quadro. Vamos ler de novo, irmãos, olha lá. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Meus irmãos, o que mais nos impressiona aqui é a sua determinação. A determinação do Senhor, que Ele tanto expressou diante de tudo isso. A palavra manifestou aqui, ela tem o seu significado de colocou firmemente. Ele manifestou em seu semblante, ele colocou firmemente em seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. A intrépida resolução é persistir na jornada inicial, não se desviar dela. Ele sabia dos percalços, ele sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia das dificuldades, mas mesmo assim ele manifestou uma intrépida resolução. Ele não se desviou do seu foco nem por um só momento. Considere que o Senhor, ele tinha uma natureza tal como a nossa. Ele tinha uma natureza tal como a nossa. Em algum momento ele pode sim ter sentido alguma espécie de sentimento contrário, mas que ele não se deixou abalar. Ele olhou para aquilo que ele havia recebido e ele foi resoluto para Jerusalém. O irmão Christian Shane, no seu livro Grandes Profecias da Bíblia, falando a respeito do caminho da cruz, ele fala que o Senhor Jesus poderia ter partido ali do Monte da Transfiguração já para os céus. E nós precisamos concordar com o irmão, porque quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, ele tinha uma vida maravilhosa. Ele não tinha pecado, ele andava de acordo com a vontade do Pai, ele fazia as vontades do Pai. Em momento algum ele se desviou da vontade do Pai. Ele andava em santidade, não havia nele dolo algum. Ele tinha uma vida maravilhosa. Ele se tornou o homem perfeito que Deus buscava. Então, se nós só olharmos para Jesus, ele podia ter partido dali. Mas o Senhor sabia que ele não poderia partir, porque ele ainda tinha algo a mais a realizar. Então ele desce do Monte da Transfiguração, onde muitos concordam que é o Monte Hermon. Ele desce daquele monte e ele caminha resoluto em direção a Jerusalém, para subir em outro monte, por amor a cada um de nós, o monte do Gólgota, carregando a sua cruz. Então o caminho da cruz, meus irmãos, não começou depois da condenação dele. O caminho da cruz começou depois que ele desceu do Monte da Transfiguração. Em momento algum houve no nosso Senhor qualquer sentimento de desistência. Porque foi justamente para isso que ele veio. Ele fala, a minha alma está abatida, mas foi justamente para isso que eu vim. Eu vou cumprir o que eu havia prometido. Jesus sabia que Jerusalém significava. Sabia exatamente o que estava esperando ele em Jerusalém. E nós também não podemos incorrer no erro de achar que essa obra foi imputada como obrigação a ele pelo Pai, porque não foi, irmãos. Na verdade, o nosso Senhor, no seu grandioso amor, e sendo obediente à vontade do Pai, o Pai tinha, sim, de fato, a vontade de fazer essa obra, mas ele não obrigou o Filho. O Filho, espontaneamente, se ofereceu para essa obra. Tem um texto que eu acho que vai deixar isso claro para nós,
Os irmãos não precisam abrir, conhecem bem esse texto lá de João 10, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Espontaneamente o nosso Senhor, Ele tem essa possibilidade de dar a vida dele, de retomá-la. Ele é poderoso, Ele é Deus e assim Ele o fez. Então eu não sei quanto aos meus irmãos, mas Ele manifestou uma intrépida resolução, uma firme resolução, uma resolução absoluta de ir até Jerusalém, porque Ele nos amou, meus irmãos. Ele nos amou com um amor grandioso, infinito, que nós não sabemos nem mensurar. O que vemos então através desses textos, que aquilo que dominava a mente do Senhor não era a vontade de viver, mas a vontade de dar a sua vida por nós. É isso que a gente vê nesses textos. A vontade do Senhor de dar a sua vida por nós. Este alto sacrifício era a sua hora para a qual ele tinha vindo ao mundo. Há 8 predições aproximadamente aqui nos evangelhos que falam a respeito da morte de Cristo. João, ele quase não toca nesse assunto, nessas predições, mas João ele traz algo muito interessante. Ele traz esse assunto sobre o kairós de Jesus, sobre o tempo de Jesus. Você vai ver alguns textos que vai falar assim, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, mas em determinado momento ele fala, é chegada a hora, e essa é a hora do Senhor, para a qual ele tinha vindo ao mundo e para a qual ele não iria desistir. Aconteça o que acontecesse. Lá no Getsemane a gente vê o Senhor falando, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A gente sabe que lá não era desistência daquilo que estava preparado para ele, mas outras situações. Mesmo assim ele roga, Pai, faça a tua vontade que é perfeita. O Senhor sabia o que estava esperando ele lá em Jerusalém, meus irmãos. Ele sabia da separação momentânea que ele teria do Pai, e isso perturbava ele demais, porque ele sempre teve comunhão, uma comunhão eterna com o Pai. E a palavra vai dizer, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ele foi firme, ele foi intrépido, ele manifestou uma firme resolução de ir a Jerusalém. O Senhor Jesus, ele sabia que a sua morte não era pelo simples fato de ele ser uma vítima indefesa das forças do mal dispostas contra ele, ou como também a sentença de um destino inflexível, mas por causa da sua livre vontade, que ele abraçou para nos salvar. Por isso ele caminhou com uma intrépida resolução em destino a Jerusalém. E é tão interessante, meus irmãos, que a partir daqui de Lucas 9, Lucas capítulo 9, verso 51, Lucas vai fazer questão de mostrar mais 6 vezes o Senhor caminhando rumo a Jerusalém. São textos preciosos. Eu vou ler para os meus irmãos rapidinho, os irmãos nem precisam abrir. (13 e 22) vai dizer assim, percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Vou ler aqui só mais 2 para a gente... E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Lucas 17, 11. 18, 31 vai dizer para nós assim que, e tomando consigo os 12, disse, eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. E assim vai. Ele menciona, além de 9:51, mais 6 vezes que o Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém.
Ele não se desviou daquela firme e intrépida resolução que ele havia estabelecido em seu coração. Ele foi firme, e foi firme até as últimas consequências, por amor a cada um de nós. Isso precisa gerar em nosso coração um profundo sentimento de gratidão ao nosso Senhor, que tanto nos amou, que se entregou completamente por nós naquela cruz. E essa profunda gratidão precisa gerar em nós uma adoração ao nome dEle, uma adoração genuína àquilo que Ele fez por nós. Esse é o nosso Senhor. É o nosso Senhor que Ele é decidido. E para Ele não tem meias palavras, é sim, sim e não, não. Ele foi até o fim, por amor de cada um de nós. Ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E ele foi, mesmo sabendo que em Jerusalém aguardava ele uma morte penosa, uma morte horrível, uma morte que era digna apenas a bandidos, a ladrões. O Senhor da glória, o Criador de todas essas coisas, morrendo no lugar de bandidos, de pecadores, sendo considerado maldito, porque maldito é todo aquele que é pregado sobre um madeiro, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, meus irmãos, essa mesa deseja nos mostrar quem é esse Jesus. Esse Jesus é esse, compassivo, misericordioso, bondoso, maravilhoso. Não podemos considerar esse tempo como algo comum, um ritual, de maneira nenhuma. Inclusive, se a gente olhar aqui para Lucas 9 mesmo, diante de tudo isso que eu coloquei para os meus irmãos, esse quadro belíssimo que é pintado para nós, onde o Senhor começa a falar abertamente da sua partida, da sua obra. Você vai ver ali os discípulos depois disputando para ver quem era o maior entre eles. Veja que me parece até algo surreal isso. Como assim? O Senhor dizendo da sua partida, da sua obra, e os discípulos disputando quem é o maior entre eles. Que não seja assim conosco, meus irmãos, que nós possamos considerar esse tempo com a seriedade que a Ele é devida, e possamos, de fato, glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor bendito. Amém. Louvado seja o Senhor.